Olá a todos, que a paz do nosso Deus, mais uma vez, possa reinar no seu coração, nos seus pensamentos, na sua vida e também na sua casa, na sua família. Bom, eu postei hoje aqui no Facebook, no feed de notícias, como é que se diz? Essa arte falando aí deste ator que faleceu na semana passada, o Paulo Gustavo. E muitas pessoas, muitos pregadores nas redes sociais postam, falam sobre as suas opiniões, e eu decidi dar a minha opinião a respeito de tudo que aconteceu com ele, da morte dele, enfim, porque repercutiu e repercutiu muito. Então, a capa aí do Facebook, que eu coloquei ele vestido de anjo, se você não sabe, é só você ir no Google e digitar lá Paulo Gustavo vestido de anjo. Então tem várias fotos ele vestido de anjo, que são fotos que foram tiradas de um vídeo que ele fez há alguns anos atrás, e ele estava fazendo uma sátira ali, vestido de anjo, ele estava no céu e fez até uma brincadeira. Então eu fiz de propósito, eu peguei essa foto e coloquei, foi salvo, não foi salvo. Eu quero dar a minha opinião. Então por isso nós vamos nessa live, neste programa, dar a nossa opinião, tudo dentro da Bíblia. Por que eu quis colocar foi salvo ou não foi salvo? Muito bem, existem muitos vídeos, principalmente no YouTube, onde pastores, pregadores dizem que ele perdeu a salvação, que ele foi para o inferno, porque ele vivia uma vida desregrada, uma vida que não agradava a Deus. Mas, do outro lado, tem alguns pastores e pregadores que defendem o lado da salvação dele. E um vídeo me chamou a atenção. O vídeo postado no YouTube de um cantor gospel, não vou revelar aqui o nome dele, para não poder dar audiência. E nesse vídeo que ele postou lá no YouTube, ele fala que ele teve um sonho e ele narra o sonho da seguinte maneira: eu sonhei que esse ator, esse rapaz, Paulo Gustavo, estava no céu, e quando ele bateu ali na porta do céu, Deus abriu a porta para ele e ele entrou. Então eu vi que ele foi salvo, Deus salvou a alma dele. E aí ele fala que também, logo em seguida, dois crentes vão até a porta do céu, e Deus não abre a porta do céu para eles, e ele diz que nesse sonho ele viu que esses dois crentes foram lançados no inferno. Então, esse sonho me chamou a atenção. Tem um outro pastor que defende que ele pode ter sido salvo, sim, porque no momento que ele estava ali entubado, ele ficou 53 dias entubado, Deus visitou ele e Deus tratou ali com ele, antes da morte. Então, repetindo, por causa desses vídeos é que eu decidi fazer essa live e dar a minha opinião. A gente tem que aprender a respeitar a opinião das pessoas. Então eu quero fazer aqui seis perguntas, e vamos ler aqui dentro da Bíblia as respostas dessas perguntas. E eu gostaria que você ficasse aí no vídeo até o final. Não adianta você entrar, dar uma olhadinha e ir embora, se você
não ficar até o final para poder saber o desfecho, né, desse depoimento que eu vou dar, dessa opinião que eu vou dar. Você tem que ficar até o final para você entender, porque eu vou até prolongar um pouco, porque eu vou ter que ler aqui os versículos e vou comentar alguns versículos. E depois você tem ali o seu livre-arbítrio para você comentar aí nos comentários o que você achar melhor. Se você concorda, se você não concorda, se você discorda, não tem problema nenhum fazer nenhum tipo de crítica. Então vamos lá. A primeira pergunta. Esse ator, o Paulo Gustavo, em vida, ele zombou de Deus? Sim, ele zombou e muito. Ele fez várias piadas com o céu, inclusive se vestindo de anjo. Tem até um vídeo no YouTube que ele está em um casamento e nesse casamento ele pede para o padre fazer o casamento. O padre disse que não iria fazer o casamento porque era proibido. E o padre falou que estava escrito na Bíblia. E ele disse, olha, quem escreveu essa Bíblia está desatualizado. Porque se Jesus fosse vivo, com toda certeza, ele iria para o show do Pablo Vittar. Pablo Vittar, você sabe, é aquele cantor, né, que é homossexual, que vive na homossexualidade, é um homossexual ali, como é que se diz? Um homossexual assumido. E dentre outras situações em que ele zomba de Deus, ele zomba das coisas de Deus. Então lá em Gálatas, no capítulo 6, deixa eu abrir aqui, Gálatas no capítulo 6, no versículo 7, diz assim, não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em outra tradução, ele diz assim, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Muito bem, aí você tira aí a sua conclusão dessa primeira pergunta. A segunda pergunta, ele era homossexual, vivia na homossexualidade? Sim, ele vivia e ele era assumido. Ele era até um líder, um tipo de líder, né, do segmento LGBT. E eu gostaria que você abrisse aí Levítico no capítulo 18. Levítico, capítulo 18. No versículo 22, diz o seguinte, com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então, nós vemos aqui que Deus, ele é bem claro, ele é bem objetivo, quando ele fala que o homem não pode se deitar com outro homem. E isso também pode se aplicar mulher se deitar com outra mulher. Muito bem. No 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminados aqui, essa palavra efeminado se aplica a tudo que é pecado sexual, inclusive a homossexualidade ou homossexualismo, o homem com homem, mulher com mulher. Nem os sodomitas, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vamos em Mateus. Mateus, lá no capítulo 19. Diz assim: ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio fez macho e fêmea? Ou macho e fêmea os fez? Então aqui nessa passagem, Jesus deixa bem claro que Deus fez homem e mulher. Não existe aqui um terceiro sexo. Existe o sexo masculino e o sexo feminino. Lá no livro de Gênesis agora, lá no começo, no capítulo 1, no versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui no início, Deus ele mostra para nós que ele fez o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele, ou seja, o sexo masculino e o sexo feminino. Não existe aí um terceiro sexo. Muito bem. A terceira pergunta agora. Deus castigou ele, deixando ele morrer de Covid? Vou deixar você responder. Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu vou dar a minha opinião. É claro que Deus não castigou ele, permitindo que ele fosse internado com essa doença, com essa enfermidade, e muito menos Deus deixou ele morrer porque era uma forma de castigo. Não. Deus não castigou ele, mas Deus permitiu que ele ficasse doente, sim. Teve a permissão de Deus. Agora vamos para a quarta pergunta. Deus teve prazer na morte dele? Ou Deus tem prazer na morte dos ímpios? Então vamos lá em Ezequiel, capítulo 33, no verso 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, nesse versículo, Deus, o próprio Deus, ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Você pergunta, Deus teve prazer na morte dele, ele sendo ímpio? É claro que não. É óbvio que não. A quinta pergunta. Deus quer que o ser humano morra sem salvação, inclusive os ímpios? Então nós vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz, ele afirma que Deus, ele quer que todos os homens se salvem. E a última pergunta, a sexta pergunta, agora vem. Ele morreu salvo? Ele foi para o inferno? Mateus, capítulo 7, no verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que encontrem. Então aqui Jesus deixa bem claro que existe o caminho da porta estreita, que nós podemos nos referir ao caminho de Jesus, né? Até o apóstolo Paulo, quando ele se converteu e ele começou a escrever as suas cartas, e ele falava muito a respeito do caminho, né? O caminho, no caso, era Jesus. Os discípulos falavam a respeito do caminho, seguir o caminho. Então, entrai pela porta estreita. A porta estreita, na minha opinião, é o caminho, né? É Jesus. E a porta larga é a porta da facilidade, é a porta do mundo, onde não tem regras, onde não tem leis, e entram pessoas a rodo. Bom, eu fiz aqui 6 perguntas e eu dei as respostas aqui em cada uma delas para a pergunta que eu fiz dentro da Bíblia. Agora eu quero ler uma última passagem e fazer uma última pergunta. Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Lá no versículo 39, diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Aqui, Jesus estava ali crucificado no meio, um ladrão à direita e o outro ladrão à esquerda. Muito bem. Os 3 estavam condenados. Os ladrões estavam condenados com justiça, porque eram ladrões, e Jesus estava ali também condenado, mais injustamente, porque ele se declarava, segundo os fariseus, os sacerdotes, se declarava o rei dos judeus. Um desses ladrões, ele começou a blasfemar contra Jesus e começou a insultar Jesus. O Senhor não é o Cristo? Salva-te e salva nós também. Salva nós. O Senhor não é o Cristo, o Filho de Deus? Por que então o Senhor não mostra agora um grande milagre, desce aí da cruz,
salva a sua vida, não passa por essa humilhação e aproveita e salva a nossa também. O outro ladrão, discutindo com ele, começou a falar. Você, em outras palavras, você não tem temor, você não tem respeito. Este aqui, ele não fez nada. Ele é o Filho de Deus, ele é Jesus, o Salvador. Você está aí blasfemando contra ele, mas nós estamos aqui para morrer e vamos morrer com justiça pelos atos em que nós praticamos, mas ele não fez nada. Aí ele se vira para Jesus e disse assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Qual foi a resposta que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, eu entendo aqui nessa passagem que a primeira salvação de alma na era Jesus foi a desse ladrão. Agora vamos lá. Esse ladrão, ele não nasceu ladrão. Ninguém nasce ladrão. Ele virou ladrão depois que ele entendeu por gente e ele decidiu viver uma vida de ladrão. E como o fim de todo ladrão às vezes é esse, ou é a morte antes do tempo, ou é uma prisão, né? A pessoa fica preso, mas todo ladrão, o que ele plantar, ele vai colher. Então ele não nasceu ladrão, ele virou ladrão. E ele se autocondenou por ter vivido essa vida errada, essa vida torta. Eu pergunto para você, ele teve a vida toda para poder mudar o seu comportamento. Teve ou não teve? Mas ele não quis mudar. Esse ladrão, ele teve ali, a Bíblia não fala quantos anos tinha esse ladrão, mas acredito que deveria ser um jovem adulto, né? Mais ou menos a idade de Cristo, 33 anos, eu que estou dizendo, não sei. Ele teve a vida toda para mudar seu comportamento, para se arrepender dos roubos que ele fez, mas em vida ele não se arrependeu. Mas, no momento em que ele estava ali, crucificado, e ele viu que ele ia morrer, ele viu que ele estava condenado e que não tinha jeito, ele sabia que em poucos minutos ou poucas horas ele estaria morto, mas naquele instante final da vida dele, ele se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia não fala nitidamente que ele se arrependeu, mas no momento em que ele defendeu Jesus, no momento em que ele assumiu que ele iria morrer, que ele ia pagar com a vida dele por ele roubar, no momento em que ele pediu para Jesus lembrar dele, então a gente entende que ali houve o arrependimento. Aqui a gente entende que naqueles instantes finais da vida dele, ele se arrependeu. O outro ladrão que também teve a mesma vida, viveu a vida toda, virou ladrão, não mudou o seu comportamento e ali ele teve a chance, a oportunidade também de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele preferiu blasfemar contra Jesus. Ora, esse ladrão que se arrependeu, o que Jesus disse? Que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso, como está no paraíso até hoje. Sabe por quê? Porque ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que ele fala, do que ele prometeu.
Se está escrito que Jesus disse que naquele mesmo dia estaria no paraíso, então eu creio que ele está no paraíso, sim, esse ladrão. O ladrão. Fique bem claro. Correto? Agora, o que essa passagem tem a ver com esse ator, o Paulo Gustavo? Gente, aí você me pergunta e eu vou responder. Pastor, mas o senhor não respondeu. Ele foi salvo? Não foi salvo. Ele está no céu ou ele está no inferno? Eu não sei. Quem sou eu para dizer que ele está no céu? Ou quem sou eu para dizer que ele está no inferno? Eu não sei. Eu nunca morri. Eu vou morrer um dia, mas eu não morri. Então, eu não morri e fui no céu para dizer que ele está no céu, ou eu não morri e fui no inferno para dizer que ele está no inferno. Então, a minha resposta, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Agora, vamos fazer uma comparação? Vamos fazer uma comparação? Esse ator ficou 53 dias internado. Eu pergunto para você, e se nesses 53 dias ele foi visitado ali por Deus, né? E ali, na conversa dele com Deus, na mente dele, no coração dele, seja lá como for, e se ele se arrependeu de tudo o que ele fez aqui em cima desse mundo? A pergunta é essa. Mas aquele crente mais fervoroso, aquele crente mais fanático, que às vezes quer apontar o dedo, quer julgar, não, ele zombou de Deus, zombou, eu li aqui para você, ele blasfemou, ele fez piada, fez, não estou dizendo que ele não fez, fez, mas ele acabou colhendo o que ele plantou. E ele acabou colhendo talvez com a própria vida. Porque ele morreu com 42 anos de idade. Novo de tudo. E ele era uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea. Acredito eu que o problema é que o poder subiu para a cabeça dele. Alguns dizem, eu não sei, eu vou procurar primeiro ter certeza, mas alguns dizem que ele era ateu. Que ele não acreditava, não cria em Deus coisa nenhuma. Mas eu pergunto para você, se nesses 53 dias ele viu que ele estava morrendo, vamos supor que a UTI onde ele estava ali era a cruz daquele ladrão que estava lá pendurado. E ali na cruz o ladrão teve algumas horas para se arrepender. Vamos supor que essa UTI seja a cruz desse ator e ele ficou ali 53 dias pendurado naquela cruz. E eu pergunto, e se ele se arrependeu? E se ele ali, vendo que iria morrer, ele se arrependeu? Eu pergunto para você, quem sou eu e quem é você para julgar se ele se arrependeu? E se Deus ele quis salvar ele? Eu não estou dizendo que Deus salvou, não estou afirmando, mas hipoteticamente, e se Deus quis salvar ele? Quem sou eu? Quem é você? Mas vamos supor também que nesses 53 dias ele ficou como outro ladrão que zombava de Jesus e não se arrependeu. Vamos supor que nesses 53 dias ele não se arrependeu. Ou seja, naquele momento em que ele estava ali entubado 53 dias, ele ficou no melhor hospital do Brasil, um dos melhores hospitais do Brasil. Ele, segundo algumas notícias, gastou mais de R$1 milhão para poder tentar ajudar na recuperação dele, mas nada disso adiantou. Tem aquela passagem que o homem fala, eu vou construir um celeiro, eu vou ajuntar ali
os meus bens, as minhas riquezas, vou comer, vou beber, vou dormir e vou viver uma vida regalada. E aí Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Para quem você está oferecendo ela? Para onde é que vai a sua alma? Para quem você está dando a sua alma? Então talvez ele se apegou muito no sucesso, no poder, na riqueza, no dinheiro. E esse poder fez com que ele então blasfemasse contra Deus, zombasse de Deus. Talvez seja isso. Mas voltando aqui, e se Jesus e se ele não se arrependeu, se ele não pediu perdão para Jesus? Ou se ele se arrependeu, ou se ele pediu perdão para Jesus? Eu pergunto, você sabe? Não. Eu sei? Não. Ninguém sabe. Por isso, gente, que nós não podemos julgar. Nós não podemos apontar o dedo. Eu entendo agora o amor de Deus pelo ser humano. O ser humano, o amor de Deus é tão incrível, o amor de Deus é tão sensacional, tão maravilhoso, que ele é capaz, eu creio que Deus é capaz, sim, de perdoar uma pessoa como essa. Eu não estou dizendo que ele perdoou ou não perdoou, não estou afirmando. Mas eu estou dizendo que ele pode sim. Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte de ninguém, nem do pecador. Mas lembra quando Jesus ensinou sobre o amor? Que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos. Às vezes nós só amamos quem nos dá amor ou quem dá algo em troca. Porque amar um inimigo é difícil. Não é impossível. Quando se tem o Espírito de Deus, a pessoa é capaz de amar. Mas quando ela não tem esse Espírito, ela não ama. Pelo contrário, às vezes nós nos colocamos como juízes e queremos julgar. Não, ele zombou, ele blasfemou, ele tem que pagar, ele pagou com a própria vida, concordo? Ele poderia ter vivido mais. E Deus então permitiu que ele caísse nessa situação, talvez, para que ele abaixasse a bola dele e se arrependesse, porque ele fazia sátira até com a morte. E uma coisa é certa, meu amigo e minha amiga. Todos nós um dia vamos morrer. Nós vamos passar por isso. Eu, você. E por isso que nós temos que cuidar da nossa alma. Por isso que nós temos que cuidar da nossa salvação. Mas ao mesmo tempo que a gente cuida da nossa alma, da nossa salvação, nós temos que sermos, vamos dizer, tolerantes e pacientes com os ímpios. Eu não estou dizendo que porque eu tenho que amar o inimigo, que eu tenho que conviver com o inimigo, não é nada disso. Eu não estou dizendo que é porque eu prego o amor de Deus que eu tenho que conviver no meio de pessoas que praticam coisas erradas. Você pergunta, mas isso que ele fazia só aceita? É claro que não. Eu creio que Deus fez o homem e mulher. E ele, no caso, era um homossexual, né? Ele era homoafetivo. Ele tem até um marido, né? E com 2 filhos. Aí você pergunta, isso é de Deus? Claro que não é de Deus. Só concorda com isso? Claro que eu não concordo. Mas a questão aqui não é essa. Ele poderia viver muito e acabou morrendo com 42 anos, com a permissão de Deus. Não existe nada nesse mundo que não acontece na minha vida, na sua vida, sem a permissão de Deus. Meu amigo e minha amiga, o que eu quero deixar aqui bem claro para a gente terminar é que nós não podemos julgar ninguém.
Nós não podemos ficar apontando o dedo para ninguém ou nos colocar no lugar de juiz. Nós não somos juízes para julgar. Nós não somos juízes para poder condenar uma pessoa. Isso cabe Deus fazer. É Ele que vai fazer. E se Ele, como diz a Bíblia, terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E se Ele teve misericórdia no final, e se Ele se arrependeu? Você estava lá no quarto com Ele entubado? Você estava na mente dele, na cabeça dele, para você dizer se ele arrependeu ou não? Você não estava. Então você, eu, ninguém pode julgar dizendo, não, ele foi para o inferno, não, ele foi salvo. Ninguém pode dizer que ele foi salvo ou que ele foi para o inferno. Deixe isso aí com Deus. Quem decide é Deus, não sou eu. Não é você. Não é ninguém. É Deus que decide. Então, para terminar, a pergunta é, ele foi salvo ou não foi salvo? Eu não sei. Ele foi para o céu ou foi para o inferno? Eu não sei. Não sei. E não quero saber porque isso não me compete, não me pertence. A única coisa que eu quero com esses ensinamentos aqui é que a gente venha aprender a não julgar as pessoas, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, nós não conhecemos os pensamentos das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque ele era um homossexual, homoafetivo, ou vivia na homossexualidade, que ele era uma pessoa má, uma pessoa ruim. Não quer dizer também porque uma pessoa é boa, ela tem o direito à salvação, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A salvação é algo que a pessoa ela tem que aceitar Jesus como Senhor e salvação, como Senhor e Salvador da vida dela. Mas em todas as classes da sociedade, no meio de todas as classes que existem na sociedade, existem pessoas de coração bom, existem pessoas de caráter, como também existem pessoas sem caráter e existem pessoas com coração mau. Isso acontece no meio político, isso acontece no meio artístico, isso acontece no meio dos cristãos, isso acontece em tudo quanto é lugar. Ou você acha que todas as pessoas que frequentam uma igreja, que frequentam uma denominação, são boas? Existem cristãos, meus irmãos, pasmo que eu vou falar, que são ruins de coração pra caramba. Infelizmente, existem os cristãos bons e existem os cristãos que têm um coração ruim. Aquele cristão que não perdoa, que é amargurado. Aquele cristão que aponta o dedo para todo mundo. Então, por isso que nós não podemos julgar ninguém. Quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 10 apontados para nós. É isso que você tem que entender. Você não pode se colocar no lugar de juiz. Quando eu coloquei isso no meu Facebook, eu tenho 2 Facebook, o outro Facebook lá é o Facebook das artes. Quando eu coloquei, já veio lá uma enxurrada de pessoas dizendo, vai trabalhar, não tem o que fazer, ele já foi julgado, Deus é que sabe da vida dele, fica aí querendo ganhar seguidores na internet, fica aí levantando algo de uma pessoa que já morreu e não sei o que, não, já está julgado. É só para você ver, entender como que a humanidade é hoje em dia. Jesus disse que no final dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos. Então o que falta mais em nós, meu amigo e minha amiga, é amor. É a pessoa amar o seu próximo. Quando Deus deu as leis para Moisés, qual foi o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então entenda o seguinte, abaixo de Deus, primeiro,
Quem é o mais próximo de mim? Sou eu mesmo. Depois vem mãe, pai, marido, filho e etc. Esse ator tem alguns vídeos dele que ele fala, você tem que amar, ame. Na minha opinião, ele falava um pouco de amor para poder justificar a homossexualidade dele. Então ele falava de amor. A gente tem que amar, as pessoas são preconceituosas e julgam. Tem até um vídeo que ele fala, 2 homens podem criar as crianças, 2 mulheres e tal, e etc. Minha opinião. Se ele falava tanto do amor, por que então que ele não amava ele em primeiro lugar? Porque se eu amo a Deus, então eu amo também aquilo que Deus me deu, meu corpo. Então eu ganhei um corpo de homem. Então eu amo a Deus, eu amo meu corpo. Então a partir do momento que eu quero mudar as minhas atitudes para atitudes homoafetivas, ou seja, eu quero mudar o meu sexo de homem para mulher, de mulher para homem, significa dizer que eu estou rejeitando o corpo que Deus me deu, não estou concordando, então eu não amo a mim mesmo. Então talvez ele não amava o corpo dele, por isso ele escolheu viver nessa situação. Mas não quer dizer que ele não era uma pessoa boa. Não quer dizer que ele não era uma pessoa amorosa. Não quer dizer que ele não amava a mãe, não amava a família e os amigos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que aprender, pessoal, a amar as pessoas verdadeiramente e o mais importante, perdoar. Coloque no seu coração, Deus ele quer salvar todos os homens. E certas situações acontecem para mostrar para todos que Ele é Deus, Ele é o único que tem poder para dar a vida e tirar a vida. Quando chega a hora de uma pessoa, não adianta. Pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter o melhor hospital, pode ter o melhor tratamento. Deus quer que vá embora e acabou. Não adianta, para mostrar e para fechar. E não quer dizer que Deus castigou, não castigou ele, coisa nenhuma, permitiu, mas não castigou. E essa doença, infelizmente, não está levando só pessoas ímpias, está levando cristãos também. Ou seja, então nós temos que nos cuidar. Você tem que se cuidar, você tem que colocar a sua máscara, você tem que lavar suas mãos, você tem que ficar distante das pessoas. Se cuida para que você não pegue o vírus e acaba, morrendo aí antes do tempo, vamos dizer assim. Mas tudo também tem a permissão de Deus. Então, eu espero que você tenha entendido tudo o que foi falado, tudo o que foi explicado. E se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. Eu sei que vão ter um monte de cristão, um monte de crente me criticando, falando disso e aquilo. Eu não estou nem aí. O importante é a gente ganhar almas. E o que eu quero é ganhar almas. E eu vou dizer uma coisa para você. Existem muitos pastores hoje em dia que tratam tudo a ferro e fogo. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Isso aqui é do diabo. Isso aqui não é de Deus. Funciona mais ou menos assim. Dei até o exemplo hoje. Por exemplo, a pessoa tem um copo. Aí o copo, ela esbarra no copo, o copo cai e roda, não quebra. Aí a pessoa, graças a Deus, Deus não deixou quebrar o copo. O que Deus tem a ver com aquele copo? Por outro lado, se ela esbarra no copo, o copo roda e quebra, isso aí foi o diabo que fez quebrar o copo. Então a gente tem que entender que nem tudo é o diabo e nem tudo é Deus, gente. Nós não podemos ser fanáticos, nós não podemos ser religiosos. Nós temos que procurar compreender a palavra de Deus. Então muitos pastores, infelizmente hoje em dia, tratam tudo a ferro e fogo. Principalmente os novinhos que estão chegando aí. Os novinhos. Lá na internet, lá um rapaz de 28 anos veio querer me criticar. Eu já vou fazer 50 anos. Só de pastor são 28 anos.
então eu não sou mais um menino, eu não sou uma criança. Eu procuro pesar tudo na balança antes de falar alguma coisa. Só de pastor são 28 anos, eu me tornei pastor com de 21 para 22 anos. Então, por isso que eu sempre falo, você que me assiste, presta atenção em quem você está seguindo nas redes sociais, presta atenção em quem você escuta, presta atenção nos ensinamentos que dão a você, filtra, pesa na balança e procura tirar o melhor da palavra de Deus. E o melhor da palavra de Deus é o que Jesus fala. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Vamos orar? Pega aí o seu copo com água. Nosso Deus e nosso Pai, entramos na tua presença através desta oração. E eu peço a ti que visite agora essas pessoas do outro lado. São homens, são mulheres, moças, rapazes, crianças, pessoas que estão comigo orando neste momento e que precisam da tua ajuda, precisam do teu socorro. São pessoas que talvez agora precisam da cura de uma doença, da cura de uma enfermidade. São pessoas que se sentem angustiadas, tristes, oprimidas, pessoas que precisam de paz no coração, paz de espírito, pessoas que precisam dormir em paz, dormir bem, pessoas que precisam, meu Pai, talvez aprender a perdoar o seu próximo, a perdoar os seus irmãos, a perdoar aquelas pessoas que ofenderam, como o Senhor ensinou na tua palavra. São pessoas que talvez, meu Deus, precisam de uma libertação, de um livramento, de portas abertas. Ah, meu Pai, que o Senhor agora estenda a tua mão poderosa para tocar e para abençoar a cada uma dessas pessoas. O que elas pedem, o que elas determinam neste momento, nós ligamos aqui na terra e determinamos que o Senhor também ligue aí no céu. Abençoe essa casa, abençoe esse lar, abençoe essa família, abençoe esse casamento, abençoe os filhos, abençoe a geladeira dessa pessoa, não deixando faltar nada, a mesa dela, abençoe o trabalho, abençoe o comércio, a empresa, a firma, enfim, consagra, abençoe esse copo com água, coloca nele o teu poder, a tua unção, a tua virtude, e quando bebermos desta água, seja o Senhor tocando a nossa vida, falando ao nosso coração, nos lavando e nos purificando através dela. É o que eu peço, é o que eu determino e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Receba aí a vitória, a bênção, o milagre, beba da água, seja abençoado. Graças a Deus. Olha, se você puder compartilhar aí na sua rede social, compartilhe, porque eu creio que essa mensagem vai abençoar muitas pessoas. E você que me assiste, se você ainda não é inscrito lá no meu canal lá no YouTube, dá uma visitada lá no canal lá no YouTube, se inscreve lá, aperta lá em inscrever-se, aperta lá o sininho para que você seja notificado pelo YouTube de um vídeo novo, coloca lá o gostei para nos ajudar. Gente, Deus abençoe a vida de todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau.